Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja contigo, na tua vida, no teu coração, né? Quando falamos do coração, pensamos logo, bem, como é que está lá dentro? Angústia, tristeza, amargura, isso é um perigo, vamos cuidar disso. Por quê? Porque o coração é o lugar onde o Espírito de Deus quer habitar, para te encher de paz. É o lugar onde a fé, ela chega e vai crescendo. E quando a fé cresce, tenha certeza, alega o coração de Deus. Mas o que é fé? É uma convicção inabalável. Como é que ela vem? Olha, o apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Nós vamos continuar no assunto fé e vida. Mas vamos agora fazer a oração do agradecimento, porque cá entre nós o ser humano pede e pouco agradece, não é? Vamos agradecer. Ore comigo. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Senhor, primeiramente, nós entramos em Tua presença para agradecer. Graças damos, Senhor, por tudo o que é bom, porque o Senhor é Deus e o Senhor é bom. O Senhor criou todas as coisas, Senhor, coisas tão gloriosas, tão maravilhosas para o ser humano. Sabendo, Senhor, da criação, pelo que está escrito, tão somente após ter criado toda a natureza, com essa diversidade tão grande, coisas tão gloriosas e coisas tão simples e tão pequenas. Sim, nosso Deus, Pai, a imensidão dos mares, com toda a sua natureza, Senhor, as suas espécies. Senhor, o Senhor alimenta o ser humano, a terra, Pai. Mas quando contemplamos, Senhor, Pai, o ser humano, quando nos contemplamos diante do Senhor, nós vemos o quanto o Senhor nos amou, nos tendo criado a imagem e semelhança do Senhor. Por isso nós agradecemos, Pai, pelo dom da vida, pela paz que enche o nosso coração e ultrapassa os limites, Senhor Deus. Pai, excede a compreensão humana. Nosso Deus, obrigada, Pai. Graças damos sim, porque o Senhor é Deus, um Deus abençoador. Sabemos que só depende de cada um de nós. Pai, o Senhor diz que tudo é possível ao que crê. Então vem neste momento, fale conosco, que a Tua palavra nos abra o entendimento, ilumine o nosso coração, porque cremos, o Senhor é bom. Por isso, mais uma vez, agradecemos. O ar que respiramos, o dom da vida, as provisões, os Teus cuidados e a Tua bênção, Pai. Muito obrigada. Graças pela Tua paz. Essa paz, mais uma vez digo, a paz maravilhosa que só o Senhor pode dar. Nosso Deus, muito obrigada. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Você está ouvindo o programa Graça sobre Graça, com a pastora Gorete Moura. Bom, falando em fé, nós hoje vamos contemplar em duas partes. Esta primeira parte do nosso programa e depois, então, a parte do nosso culto que é gravado. Porque nós estamos falando de fé. Estamos falando do poder que o Senhor Deus nos concede na nossa forma de falar. Você vê a pessoa que é negativa, a pessoa que se sente assim para baixo, não é? Uma pessoa que quando fala a seu respeito, fala porque não vê perspectiva, não vê possibilidades. E Deus enviou Jesus ao mundo para levantar quem está caído. Vamos lá. Vamos dar ouvidos. Ah, mas hoje comigo não funciona. Eu já fui à igreja, eu já fiz isso, já fiz aquilo. Você já deu atenção à palavra de Deus? Você já abriu o seu coração para receber o que Deus revela na sua palavra? É isso. Não adianta, olha, você pode ir para a melhor igreja da face da terra. Se você não abrir o coração para as palavras de Deus,
Não vai mudar nada. Vamos lá. Nós vamos ver agora, eu quero contemplar uma leitura com você, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e diz assim essa palavra. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Eita, que coisa séria, isso é grave. Ela tem uma filha e ela diz que a filha está miseravelmente endemoniada. Ou seja, o demônio possuiu aquela moça, ou menina. A Bíblia não diz a idade, mas possivelmente uma criança ou uma adolescente, não sei, uma jovem. Bom, é uma mãe que está pedindo, clamando por socorro a Jesus pela sua filha. Aí ela diz então, ela diz que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, Jesus está falando que o Pai o enviou para o povo de Israel. Mas a gente pergunta, por que Jesus falou isso? Olha, quando a pessoa não ouve a palavra de Deus, ela erra em tudo. Na forma de crer, na forma de enxergar, de falar. A pessoa vê derrota, vê fracasso. Você vê que ela dizia que a filha estava miseravelmente endemoniada. Tudo bem, a filha apresentava aquele quadro, mas era a filha. Então, nós temos que ouvir o que Deus ensina sobre os filhos. Porque se nós não crermos como Deus fala, e se não falarmos como Deus fala, é claro que as trevas vão dominar. Então ela diz: olha, Senhor, minha filha está miseravelmente endemoniada. Ou seja, um estado de miséria. Mas será que não eram essas as palavras do dia a dia dessa mãe? Quantas pessoas, sem o conhecimento de Deus nas trevas? É lamentável, mas vamos a uma realidade. Tem pai e mãe que, quando os problemas assolam violentamente, se perdem no desespero. Ah, porque você nasceu, nem eu devia ter nascido. A pessoa se levanta contra Deus sem consciência disso. Mas as leis espirituais regem a vida humana. Isso não vai impedir o mal de agir. Claro que o mal vai atuar. Então você vê que a filha tem um demônio. Se minha filha está miseravelmente endemoniada. Coisa séria demais. E aí Jesus disse: olha, eu vim para o povo. Eu não fui enviada senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Bom, essa mulher encontrou uma barreira violenta. Mas não foi só essa, porque a primeira foram os discípulos. Você vê que eles disseram para Jesus, despede essa mulher. Ela vem gritando atrás de nós, ou seja, os seus gritos estão nos incomodando. Queridos, quem vai compreender quem está sofrendo? Como a pessoa diz, eu é que sei das minhas dores, eu é que sei das minhas lutas. Deus sabe, mas Ele não invade a vida de ninguém. Então, ela encontrou uma barreira gigantesca com os apóstolos, os discípulos de Jesus. Eles queriam que Jesus a despedisse. Despede, Senhor, ela vem gritando, está incomodando. Às vezes a pessoa se acha um peso para a família, não é? E ela forma como a família trata. Olha, terrível. Nós, no nosso caso, eu como pastora de igreja, a gente tem os grupos, que saem para fazer um trabalho, fazer outro. Às vezes volta dizendo que o idosinho é maltratado e se sente um peso. Olha que coisa séria. Ou o ser humano é de um valor impagável.
Jesus desceu do céu para derramar o sangue pela vida do ser humano, independentemente, tá, de quaisquer fatores. Idade, condição social, posição, etnia, seja lá o que for. Nível cultural, nada disso mexe com Deus. Sabe por quê? Tudo é dele. Há pessoas que acham que pelos seus méritos vão agradar mais a Deus. Não, você vai ver o caso desta mulher. Ela encontrou barreiras e barreiras, só que ela ficou firme num propósito. Ela não retrocedeu, ela não desistiu, ela não voltou atrás. Atente bem para isso. Eu vou até rever essa parte, ó. Então, eis que uma mulher, saída daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, socorre, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Ele não lhe respondeu palavra. Olha, só isso seria suficiente para muitas pessoas virarem as costas. Há pessoas que parecem de cristal. E aí, quando alguém da família deixa de dar atenção, já fica triste, amargurada. Se enfrenta um problema mais sério, se essa relação é mais chegada, se é uma ofensa no casamento, um filho, tá, que, vamos dizer, afrontou, enfim. A pessoa entra em desespero. Algumas entram num calabouço depressivo. Não, para com isso. Você não pode permitir que essas coisas invadam o teu interior. Primeiro você precisa se conhecer nos valores de Deus. Ou seja, Deus enviou Jesus ao mundo para derramar o seu sangue por cada ser humano, cada criatura. E você foi incluído. Você está incluso no preço do Calvário. Então vamos parar com isso. Vamos levantar aí os ânimos. Essa baixa estima, ou a baixa autoestima, melhor dizendo. Sim, porque se você sabe o valor que Deus dá ao ser humano, Ele te põe lá no alto, mas você desce, para com isso. A baixa autoestima, ela deixa o ser humano lá no fundo de poço. E sabe quem se aproveita disso? Pois é, esses espíritos malignos, os demônios, que vão atormentar pensamentos, que vão inflamar sentimentos. Aí fica, minha mãe não me quis, meu casamento não durou nada, nunca foi amado. Para com isso. Deus te amou, Jesus te ama, você sabe disso. Então você vê essa mulher aqui, olha o que ela diz, né? Senhor, a minha filha está assim. Jesus não deu uma palavra. Aí os discípulos, eles dizem, né? Despede, ela vem gritando atrás de nós. Ou seja, ela está incomodando. Já parou para pensar nisso? Vamos lá. É uma realidade a pessoa impor a sua presença quando não é desejada, quando ela não é aceita. Então é o caso de algumas pessoas dentro da própria família. Como eu disse, uma pessoa idosinha. Chegou-me um caso há um tempo atrás. Uma mãe criou um único filho. Ficou viúva jovem. E aí, para não dar um padrasto para o filho, porque tinha receio, de o filho ser maltratado, porque aquele não era o pai, ela abriu mão da sua vida sentimental e assumiu sua viuvez e cuidou daquele filho. E ele cresceu e ela trabalhava e cuidava do filho. Ela trabalhava e cuidava do filho. E assim os anos foram passando. Eu estava de manhã numa creche, aí apanhava à noite, levava para casa, ficava aquele pouquinho de tempo, porque logo ele dormia, ou já pegava dormindo, e lá ia ela, então dormir para o dia seguinte, ou preparar as coisas para outro dia. E aí, fim de semana, então, se programava, né? Levava a um parquinho, levava a algum lugar, ia na casa dos avós, enfim. E aí ele cresceu e se formou. E aí,
ela batalhou tanto que investiu muito nele e ele conseguiu galgar os degraus de uma profissão e chegou a um nível muito bom, um excelente emprego. Depois montou uma empresa e foi tudo maravilhoso. E aí ganhou muito dinheiro. E a mamãe envelheceu. Ela não casou, ficou sozinha, poucos familiares, sempre sozinha. E ele casou. E ela ficou sozinha. Mas aí ele começou a deixá-la de lado. E também a empresa foi caindo. É impressionante, né? Aí sabe o que aconteceu? Bom, os anos passaram e ele já não tinha tempo para a mamãe. E a mamãe adoeceu. E aí? Bom, olha como essa história chegou. E aí, a mamãe ficou muito velhinha. E uma doença tomou conta dela. E ele precisava do apartamento dela. Ele não precisava. Se o amor tivesse no coração dele, certamente Deus daria a saída. Mas aí, ele cobiçou o apartamento da mãe. E ele pegou a mãe, colocou no carro e disse: mãe, nós vamos dar um passeio. Mas ela já estava assim, com lapsos de esquecimento. E aí ele parou num lugar, e era uma clínica geriátrica, era uma casa geriátrica, uma casa de repouso, onde os idosinhos iam para ficar até morrer. E ela disse, mas naquela hora ela estava lúcida, disse: meu filho, que lugar é esse? Ele disse: não, mamãe, nós vamos entrar aí, tem muitas pessoas como a senhora vai fazer amizades, a senhora vai ficar bem. Peraí, meu filho, o que você está fazendo comigo? Eu tenho a minha casa, eu lutei a minha vida para ter o meu cantinho até a minha morte. Não, mamãe, está tudo acertado. E logo vieram pessoas e deram o braço a ela e foram puxando. E ele deu um beijo e disse: mamãe, aqui é a sua casa, seu repouso. E foi embora. 3 meses depois ela partiu, de tanta tristeza. Triste, né? Muito forte essa história. Foi assim que me chegou. Alguém assim, distante da família, soube a história toda e veio contar. Eu vou parar por aqui, sabe por quê? A história dessa mulher que eu estava lendo é muito forte. Sabe por quê? Ela não desiste. Ela não desiste, ela não desiste. E chega no final, Jesus disse para ela assim: ô mulher, grande é a tua fé. Seja isso para contigo como tu desejas. Só Jesus satisfaz o desejo do coração. Por isso é importante e necessário andar com Ele. E graças a Deus, agora nós vamos fazer a oração da fé. Vamos lá, una sua fé conosco e vamos falar com Deus. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Momento da oração. Senhor nosso Deus, Pai, em nome de Jesus, unimos a nossa fé, pedindo, Senhor, que o Teu Santo Espírito opere neste momento. O Senhor que cura os doentes, os enfermos, o Senhor que sara feridas, o Senhor que acalenta corações, o Senhor que arranca raízes de depressões, de angústias, de amarguras. Toma nas Tuas mãos. Senhor, abraça Teu filho, Tua serva, Teu filho, Tua filha. Envolva, Senhor, na Tua unção. Pai, é a Tua presença gloriosa, transformadora, que traz a paz, a verdadeira paz, que ilumina, Senhor, a vida e o coração acima de tudo. Pedindo também a Tua luz, Senhor, para os passos, Senhor, conduzindo cada um, como só o Senhor pode fazer, o bom pastor, conduzindo aos pastos verdejantes. Pai, nós agradecemos por isso. Que o Teu Espírito Santo enche esse coração de paz, que o Senhor dê o conforto, que o Senhor levante quem está caído, abençoe a cada um. Pai, agradecemos de todo o nosso coração, em nome de Jesus.
Amém. E graças a Deus. Queridos, chegamos ao final de mais um programa Fé e Vida. Jesus está aí contigo, creia. As palavras, Jesus diz que as suas palavras são espírito, são vida. Vamos lá. Então, domingo é o dia do Senhor, dia de ação de graças. Não perca, às 7, às 10, às 15 e às 18, sobretudo pela manhã. O meu abraço, muita paz no seu coração, em nome de Jesus. A Igreja Internacional da Graça de Deus em Irajá, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, está de portas abertas para receber você e sua família. Reuniões especiais aos domingos. Seja cheio do Espírito Santo de Deus, às 7, 10, 15 e às 18 horas, com a pastora Gorete Moura, na Avenida Monsenhor Félix, 1120, Irajá.